Nesse dia 1 de novembro, o Copom decidiu mais uma vez por reduzir a taxa Selic em mais meio ponto percentual, passando de 12,75 para 12,25. Será que ainda vale a pena investir na renda fixa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre renda fixa. Nesse dia 1 de novembro, o Copom decidiu reduzir mais uma vez a taxa Selic em meio ponto percentual. E a gente está com a taxa Selic hoje a 12,25. Então vamos falar sobre renda fixa. Será que ainda vale a pena investir? Né? Quanto está rendendo agora a renda fixa? Hoje a gente já percebe que a renda fixa agora não está mais pagando 1% ao mês. Hoje a gente caiu para casa de aproximadamente 0,96% de rentabilidade ao mês, mas ainda é uma boa rentabilidade. Então eu quero mostrar para vocês hoje alguns investimentos ainda de renda fixa que está valendo a pena ainda, e outros investimentos que vocês podem estudar um pouco mais sobre ele para fazer uma diversificação na sua carteira. Então vamos lá, a taxa Selic caiu um pouco, mas ainda não é motivo para, vamos dizer assim, desespero. Ainda compensa, ainda tem alguns investimentos bons ainda em renda fixa. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Eu vou abrir aqui no meu aplicativo aqui, vou mostrar para vocês que ainda tem alguns investimentos em alguns bancos que ainda vale a pena investir, que ainda traz ainda uma boa rentabilidade para você que está investindo só em renda fixa, né? Você que ainda é um investidor, vamos dizer assim, conservador, que ainda não conseguiu ainda se deslocar um pouco da renda fixa e migrar também um pouco para a renda variável, você ainda que não quer apostar ainda no risco, né? Você quer mais segurança e prefere ficar na renda fixa, uma coisa mais garantida. Então, vou mostrar para vocês aqui que ainda tem alguns investimentos de renda fixa que dá para a gente ainda ganhar um bom percentual nele. Depois eu vou mostrar para vocês também o que eu tenho investido em renda fixa e quanto está rendendo a média por mês nesse investimento. Então vamos lá, eu vou abrir para vocês aqui, ó. Esse é alguns CDBs que eu deixei, CDB pré-fixado, eu tenho alguns aqui que eu posso mostrar para vocês. Esse aqui que vocês estão vendo aí na tela aí é do Banco Sofisa Direto. São CDBs pré-fixados, você tem aí um CDB que está pagando 12,20% ao ano. Ele está com prazo de 6 meses, aí você tem outro de 18 meses que é 12%, tem um de 1 ano também que está pagando 12%, aí você tem um de 2 anos pagando 11,9%, você tem um de 3 anos também pagando 11,90% e um de 4 anos também pagando 11,90%. Sobre esse CDB pré-fixado, nenhum deles aqui tem liquidez diária, ou seja, né, se você comprar esse investimento, se você fizer esse investimento, você só vai poder resgatar ele no vencimento. No caso de 6 meses, você só vai poder resgatar ele daqui a 6 meses. Então, se você for precisar desse dinheiro num período mais curto, esse não é um bom investimento. Consequentemente, os outros são a mesma coisa, 18 meses, 1 ano, você só vai poder resgatá-lo no vencimento. Mas você tem aqui, ó, por exemplo, o de 1 ano, você tem uma rentabilidade de 12%, ele vai ficar preso lá por 1 ano, mas você vai ter esse rendimento de 12%, ou seja, se você tiver investido lá 10 mil reais, depois de 1 ano você vai receber lá R$1.200 de rendimento. Mas é como eu disse, não tem liquidez diária, se você for precisar desse dinheiro, então não vale a pena investir nesse pré-fixado, porque você não vai poder resgatar. E você tem outro aqui também, ó, que é atrelado ao IPCA. Você tem esse aqui de 1 ano, que é o mais, vamos dizer assim, seria o mais indicado, né, se a gente fosse investir. Você tem aqui o IPCA mais 7,40, ou seja, você vai ter a inflação do período, mais uma rentabilidade de 7,40 ao ano. Mas da mesma forma também você só vai conseguir resgatar ele depois de 1 ano. Se você investir hoje, 1 de novembro, você só vai poder resgatar esse valor no dia 1 de novembro agora de 2024 e você vai ter essa rentabilidade. O IPCA, que é variável, né, que vai ser o IPCA do ano, mais essa taxa de 7,40.
Isso aqui é no Banco Sofisa Direto, isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então você ainda vai ter uma boa rentabilidade ainda na renda fixa. E você tem também aqui o CDB de liquidez diária também do Banco Sofisa Direto, tá? Ele está pagando 110% do CDI hoje. No caso, a taxa Selic foi reduzida para 12,25, então o CDI é 0,10 abaixo, então você vai estar recebendo aí 12,15%, né? Que vai ser a sua rentabilidade. No caso aqui é 110% do CDI, vai dar um pouco mais do que isso, né? Vai dar 12,3%, mais ou menos, 4%, nessa média aí, é o que você vai conseguir nesse CDB. A vantagem desse CDB é o quê? Ele tem liquidez diária, né? Você pode investir hoje e se você precisar, você já pode resgatar no dia seguinte. Esse aqui é do Banco Sofisa Direto, esse CDB. Você vai ter uma rentabilidade aí de uma média, como eu comentei, aí de 12,3% ao ano. Então, se você investir R$10.000, depois de um ano você vai receber lá R$1.230. Então, na renda fixa, ainda está valendo a pena você investir. Ela está pagando ainda a casa de 2 dígitos. A probabilidade é que até o final do ano, agora dezembro, a taxa Selic esteja em 11,75. Então ainda é uma boa rentabilidade, ainda para quem gosta de investir em renda fixa. Para quem ainda não conseguiu, assim como eu comentei, né, sair um pouco da renda fixa, né, e migrar um pouco para a renda variável, não deixar a renda fixa de lado, mas lançar parte dos seus investimentos em renda variável. Quem ainda não tem essa confiança, quem ainda está na fase aí de aprender ainda, que prefere continuar na renda fixa, ainda tem bons investimentos para você investir nesse tipo de investimento, digamos assim. Então, esse que eu mostrei para vocês é do Sofisa Direto, tem de vários outros bancos que você pode acompanhar também. Tem alguns LCIs também que está pagando uma boa rentabilidade, lembrando que a LCI é isenta de imposto de renda. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns LCIs do Banco Inter, que vocês podem investir nela também. Deixa eu abrir aqui o do Banco Inter. Que você pode fazer investimento nelas também, você vai estar isento de imposto de renda. Teoricamente, ela vai render mais que alguns CDBs. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, se você vir aqui investir, esse do Banco Inter que eu estou mostrando para vocês, renda fixa, você vai ter essa LCI aqui, ó. LCI DI de liquidez 90 dias, ou seja, ela tem liquidez após 90 dias. Ela está pagando aqui, rende até 92% do CDI. O investimento mínimo aqui é R$50, o vencimento dela é dia 27/10/2024. Ou seja, né, esse valor vai ficar lá rendendo até o dia 27/10, até o dia 26, né? Na verdade, no dia 27 ele volta automaticamente para sua conta. E ele mostra aqui, ó, resgate após 90 dias. Então, você só vai poder resgatar, ou seja, esse valor só vai entrar em liquidez diária após 90 dias. Então, se você puder deixar esse valor lá para mexer, se eu vou precisar dele daqui a uns 3 meses, 4 meses, dá para deixar lá, vai render um pouco mais, ó. Equivale a um CDB de 115% do CDI. Então, aquele CDB que eu mostrei para vocês, mesmo do Sofisa, que está pagando 110%, esse aqui vai render 115% do CDI. A diferença é que do Sofisa Direto, o CDB, ele tem liquidez diária. Se você investir hoje, amanhã você já pode fazer o resgate se você precisar. No caso dessa LCI, você só vai poder resgatar ela após 90 dias. Depois, após 90 dias, ela já vai entrar em liquidez diária. E ele coloca aqui, ó, rende até 92% do CDI, porque quando você clica nela para investir, a partir de R$50, mas quando você desce um pouco aqui, ó, você vai perceber, se você investir entre R$50 e R$249.999, ela vai render 90% do CDI. Para você ter uma rentabilidade de 92% do CDI, você teria que investir acima de R$1 milhão. Eu acredito que não é o caso da maioria das pessoas que acompanham esse canal. Então, digamos que ia render para você aí 90% do CDI. Ia dar praticamente aí 90% e 113% do CDI. Então, se você puder esperar esses 90 dias, vale mais a pena você investir nessa LCI, que ela vai ter liquidez após 90 dias. E agora eu queria mostrar para vocês também os meus investimentos em renda fixa, né, para vocês entenderem, será que vale a pena investir em renda fixa? Quanto será que rende todo mês, né, se eu investir
na renda fixa. Então, vou abrir aqui para vocês aqui, ó, nesse aplicativo que eu uso sempre para gerenciar os meus investimentos, que é o Kinvo. Eu deixei separado aqui a parte dos investimentos que eu tenho em renda fixa. Então, se você analisar comigo aqui, ó, no mês de agosto eu tinha investido lá R$ 12.319,73. Quanto foi que me rendeu nesse mês de agosto? No mês de agosto eu tive um ganho de R$ 137,29. Isso equivale a 1,13% ao mês. Foi o que rendeu no mês de agosto. Isso se tratando só de renda fixa. É o valor que eu tenho lá investido hoje no momento, né? No mês de setembro, eu tinha lá 12.491. A minha carteira rendeu 0,98, quase 1%. Isso deu um valor de rendimento de R$ 120,42. Mas você vê que vale a pena, sem você precisar fazer nada. Aquele valor está lá investido e todos os meses vai cair um valor na sua conta. E esse valor que vai aumentando, aumentou R$ 120. Ele vai gerando mais juros no mês seguinte, que são juros compostos, porque esse valor continua reinvestido lá automaticamente. Cada vez que o rendimento vai caindo na conta, no próximo mês eu vou ter os juros sobre o que eu já tinha, mais o que rendeu. Se eu andar mais um pouco aqui, ó, no mês de outubro eu tinha R$ 12.618,38. Quanto me rendeu isso? Me rendeu R$ 127,13, equivale a 1,02% ao mês. Agora, só para você ter uma ideia, imagine esse comparativo aqui, ó, da minha carteira, 1,02% ao mês, com esse valor investido. Eu sei que muitas pessoas hoje ainda investem em poupança e tem um certo valor investido. Se esse valor tivesse investido na poupança, ó quanto seria o rendimento, 0,61. Ó quanto foi o rendimento da minha carteira, ou do CDI, se você quiser comparar também a taxa CDI. A taxa CDI rendeu 1%, enquanto que a poupança rendeu 0,61, uma diferença de 39% a mais no CDI. E no caso da minha carteira aqui, uma diferença de 41% a mais. Então você percebe que no caso da poupança não vale a pena. Se você voltar aqui nos meses anteriores, a mesma coisa. Enquanto a minha carteira e o CDI rendeu aproximadamente 0,98, você olha aqui para a poupança, também rendeu quanto? 0,61. Uma diferença de mais de 30%. Se você voltar mais um pouco de novo. No mês de agosto, a minha carteira rendeu 1,13, o CDI 1,14 e a poupança 0,72. Então você vê que a diferença aí, mais uma vez, vai dar uma média de 41, entre 41 e 42% de diferença, ou seja, a poupança ela vai estar sempre perdendo para o CDI. Então, se você investe hoje em poupança, se você tem um valor, às vezes até considerável lá, é bom você repensar sobre isso. Porque se você investir esse valor simplesmente só em CDB, você vai ter um ganho bem maior do que na poupança. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje sobre a renda fixa e dizer que para mim ainda vale a pena investir em renda fixa, embora eu acredito que a gente precise estudar sobre outros investimentos de renda variável, fundos imobiliários e ações para poder a gente fazer uma diversificação na nossa carteira. Mas, se você é um investidor conservador, iniciante, está começando agora, ainda vale a pena você investir na renda fixa. E como eu comentei, tem alguns investimentos, né? Tem pré-fixado, você vai ter alguns pós-fixados que ainda vale a pena, né? Ainda está pagando mais de 2 dígitos. A perspectiva é que até o final de 2024 a taxa Selic esteja em torno aí de 9,25. Essa é a perspectiva, né? Então ainda é muito atrativa ainda a renda fixa e eu acredito que ainda vale a pena investir nela e acredito também que vale muito a pena também você diversificar sua carteira em outros investimentos de renda variável depois que você aprender sobre ele. Então esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês, mostrar que você investindo em renda fixa ainda compensa. Vocês estão vendo aqui que todos os meses aqui eu estou recebendo uma média aqui de 120, 130 reais dos meus investimentos em renda fixa, que tem uma média lá de 12 mil reais. Então compensa muito ainda investir na renda fixa. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje. Se vocês têm acompanhado esse canal, se têm gostado dos vídeos, se de alguma forma ele tem ajudado vocês aí, tem clareado as ideias de vocês, não se esqueça aí de se inscrever e deixar o seu like aí, beleza? E até a próxima.